bom? Então vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, verso 1, 2 e 3, que diz: Depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Verso 8. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso de número 17 e 18. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados e vedes o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Verso de número 30. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém. A palavra de Deus quer nos dizer que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus grandes inimigos. Grandes inimigos. Pastor, por que são grandes inimigos? Se você for reler, o verso de número 1 diz que depois disto, que os moabitas, os amonitas, que sempre nós falamos nas mensagens de moabitas e amonitas, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, mas nós esquecemos, às vezes, de falar aí com eles alguns dos meunitas, que também era um povo que habitava a terra, de meunitas. Então, veja bem, 3 tipos de povos, os meunitas, os moabitas e os amonitas, se uniram para avançar contra um só homem, contra o exército de Israel. E nós estamos vivendo, irmãos, um momento que não é muito fácil, muito simples. Adriana, a paz do Senhor. Fizemos agora oração pela Ellen, tem que avisá-la. Então, a palavra de Deus, quando ela fala-nos, através do livro de Crônicas, capítulo 20, é uma palavra muito especial e muito determinante. Por que, pastor? Márcia, boa noite, a paz do Senhor. Márcia e esposo. Por que determinante, pastor Azamor? Porque existia um exército, um rei e uma só pessoa para conduzir o povo para a batalha. Normalmente, hoje, nas forças, digamos assim, especiais de qualquer país do mundo, vamos falar de Israel. Se existisse hoje Josafá como rei lá em Israel, e que ele estivesse vivendo com o seu exército em Jerusalém, e se porventura existisse uma guerra contra os amonitas, os moabitas ou os meunitas, que são 3 povos que se reuniram, moabitas, amonitas e o meunitas, é um nome até difícil de falar. Se ele estivesse lá e compondo o seu exército, Israel teria que enfrentar essa batalha com o seu exército. Só que o rei hoje teria a composição de um exército com os seus líderes que iriam para a frente de batalha. Outrora, ou naquela época, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, os reis, eles também assumiam o papel de guerreiros também à frente do seu exército. Era uma responsabilidade muito grande, não era só reinar, não era só sentar no trono, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Salomão, não era só sentar no trono. Davi era um guerreiro ímpar. Davi saía com seu exército para as lutas. Davi voltava com seus exércitos da luta, cansados, sobrecarregados, fatigados, porque era um empreendimento muito difícil, muito duro de se viver. Então, nós entendemos que a palavra de Deus ela é uma palavra que vem nos encorajar para nos dizer que Josafá, ele era um rei,
mas ele era um ser humano como nós somos. Temos virtudes, nós somos. Temos virtudes, temos potenciais, temos as nossas alegrias, temos as nossas determinações, temos as nossas capacidades humanas que Deus nos concede e também temos as nossas fragilidades. E uma das coisas mais interessantes que se observa sobre um rei é que no verso 3 diz assim: depois que Josafá ouve tudo aquilo que lhe é falado ou transmitido, então Josafá teve medo. E é nesse texto do verso de número 3 que eu vou começar a desenvolver a nossa mensagem, para que nós possamos entender o que vem a ser este medo e como nós podemos transportar ou ultrapassar este medo e nos tornarmos mais corajosos e mais determinados para vencermos batalhas, ouça bem isso, mais empreendedores, mais determinados para vencermos batalhas que vêm diante de nós, ou se apresenta diante de nós, como algo que vem para nos sustentar. Nós pensamos que nós estamos isolados, sozinhos para lutar. E aí vem o medo, por quê? Porque nós não encontramos respostas, nem forças nossas próprias para vencermos essas batalhas, para superarmos essas batalhas, para ultrapassarmos essas muralhas que às vezes são tão grandes que nós não conseguimos nem observar o outro lado, nós não conseguimos nem vislumbrar com quem nós iremos lutar, o que está acontecendo, o que está nos envolvendo. E às vezes o temor, que é muito real na vida do ser humano, ele vem. Verso 3 diz: e depois que Josafá ouviu a notícia, temeu Josafá. Muitas vezes, presta atenção nisso, prezados irmãos, muitas vezes nós criticamos pessoas que tiveram medo. Mas presta atenção nisso. Mas o medo, ele é um bom sinal. Presta atenção. O medo é um bom sinal quando esse sentimento lhe faz tomar uma atitude certa. Não imprudente, mas uma atitude certa. Uma pessoa que não tem medo acaba tomando ou colocando os pés pelas mãos, porque fica aflito, toma uma decisão rápida, impensada, e aí incorre numa pior situação do que a que anterior estava lhe sobrevindo. Quando eu falo da parte do medo, que é até uma parte boa, porque o medo de errar e da cautela que devemos ter nas circunstâncias que não conhecemos de fato. Por isso, o que fez Josafá? É o que eu e você temos que fazer diante das oposições, diante das batalhas que nós enfrentamos, diante das angústias que nós passamos, diante das batalhas espirituais que nós enfrentamos. Quem, eu tenho certeza que está nos assistindo aqui nesta noite, não acordou de madrugada meio sobressaltado, como se estivesse numa guerra espiritual, porque não pode ser numa guerra humana, natural. Você está deitado, dormindo dentro do seu quarto, está ali sozinho, com a família. Não é isso, mas é uma guerra espiritual. E como vamos vencer? E às vezes a gente acorda temerosamente, pensando, o que é isso? O que aconteceu? Que pesadelo é esse? O que vai acontecer no dia seguinte? Quando Josafá teme, ele toma uma atitude empreendedora, porque esse é o termo que muitas pessoas de palestras gostam de falar, empreendedorismo. Ele teve uma atitude de um empreendedor divino, especial como rei, levantado por Deus. E você hoje, que nos assiste, eu tenho que te dizer que você também foi levantado ou levantada por Deus, que você foi escolhido ou escolhida por Deus, que você foi resgatado ou resgatada por Deus, que você é uma amada de Deus e você é um amado de Deus, que você é um amado do seu Filho Jesus e que você é uma amada de Jesus Cristo. A salvação e o amor de Deus, ele é grande, ele é gigantesco, ele não escolhe uma determinada área, pessoa, ou mundo ou algum país. Todos quantos creem no seu nome têm uma grande chance e possibilidade de, mesmo temerosamente, diante de grandes desafios, fazer com que a presença de Deus seja real, seja algo tremendo para tornar aquela aflição e aquele medo em uma grande e abençoada vitória. O que Josafá fez? A primeira atitude que Josafá fez, após ele temer, ele não procurou em Judá
aumentar os seus exércitos. Ele não procurou em Judá, através do profeta, que vamos falar o quanto é importante nós ouvirmos uma palavra profética real, verdadeira. O quanto é importante você estar ligado, antenado, aonde você sinta confiança naquele profeta, que você sinta confiança naquele sacerdote, que você possa depositar confiança naquele pastor, porque você sabe que a vida, a essência daquele pastor, daquele sacerdote, ele é um instrumento, ou ela é um instrumento nas mãos de Deus. Isso nos transmite confiabilidade, isso nos transmite confiança, ele aumenta a nossa força, aumenta a nossa adrenalina de uma maneira especial, não de uma maneira ruim, para que nós possamos almejar calorosamente um resultado bom, um resultado melhor e um resultado aonde trará paz para a nossa alma. Naquele momento, paz não existia no coração de Josafá, paz não existia no coração do exército. Paz não existia em nenhum morador de Judá ou de Jerusalém, porque quando eles tomaram conhecimento de que os amonitas, de que os moabitas, de que um grupo de neunitas, olha só, meunitas, se reuniram 3 exércitos, 3 povos diferentes para avançar contra um. Era maiores contra os menores. Então Josafá teve medo. E esse medo que eu gostaria de extrair desse texto, do verso de número 3, e falar para você ter uma observação muito legal sobre isso. Quando Josafá, como rei, poderia arregimentar mais soldados, preparar mais armas, preparar e aumentar o seu contingente. Olha, vamos arregimentar mais jovens, vamos levá-los para frente de batalha, vamos treiná-los, vamos qualificá-los, porque vem 3 povos gigantescos contra nós e nós vamos sucumbir. Josafá teve medo e ele encontrou uma resposta que é a resposta que eu gostaria de passar para você biblicamente. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Então ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Nesse verso 3, nós vamos ver que Josafá, ele abre a porta do contato e da conexão com Deus. Por quê? Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E é nesse texto que eu vou mais ser claro da importância, diante das nossas situações que nos deparamos ou enfrentamos, sabermos buscar mais a Deus. E uma das coisas que essa geração está se esquecendo é de apregoar um jejum, é convocar a nossa família, é nos chamar a nós mesmos a responsabilidade de nós jejuarmos, abdicarmos na manhã do pão, do leite, do café, do que for, para ter a nossa alma lavada e purificada por uma boa intenção de jejuarmos a Deus, de consagrar a nossa vida a Deus. Eu tenho certeza do que vou vos falar nesta hora e neste momento, de que uma oração de um coração contrito, Deus não desprezará. E um jejum aplicado no nome do Senhor, com todo temor e reconhecimento da soberania de Deus, vai fazer com que Deus se mobilize em nosso favor. Está aí uma chave da tua vitória. Está aí uma porta que se abre para você. Porque tudo estava inicialmente fechado e contra o rei. Tudo estava impossibilitado diante do rei e diante de todas as tropas de Judá. Às vezes, nesta noite ou nestes dias, algumas coisas estão fechadas diante de você. Algumas adversidades bateram na tua porta e entraram. Alguns pontos os entristeceu e trouxe para você um medo demasiado. O medo que lhe colocou acuado, lhe fez recuar. Eu quero te dizer nesta noite, Deus não vos chamou para recuar. Deus não vos chamou para parar. Deus não vos chamou para apenas olhar para frente, mas ficar estagnado no momento que você está, diante de algum problema que às vezes é de ordem pequena, de ordem mais ou menos, ou de ordem grande.
porque todos esses problemas, independente dos seus níveis e graus, Deus os venceu. Deus os superou. Deus os anulou. Deus os aniquilou. Deus os fez por terra serem lançados, como todos esses que se levantaram, esses três níveis de exércitos, que se juntaram, que se harmonizaram contra o servo de Deus. E eu quero te dizer que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, que você é um amado e escolhido do Senhor. Eu tenho certeza que as nossas lutas que estão sendo travadas neste momento, nesses dias, nesta quarentena, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados, nós não estamos desligados quando uma pessoa sai do seu aposento e simplesmente desliga aquela luz. Nós não estamos saindo, nós não estamos desligados, porque Deus promoveu sobre a sua igreja uma aliança, e essa aliança ela é indestrutível. Essa aliança ela é inquebrável, porque esta aliança ela é promovida por Deus. Ah, pastor, mas eu me sinto, você pode se sentir da forma que você estiver, você pode ter o temor que tiver, você pode ter o receio que tiver, mas uma coisa você tem que receber e se alimentar nesta noite, de que o Senhor que pelejou pelo exército e por Josafá é o mesmo Deus que pelejará por vós, é o mesmo Deus que está sobre vós, é o mesmo Deus que está acompanhando as suas labutas. É o mesmo Deus que olhou e contemplou Josafá e disse: olha, meu servo temeu, mas não recuou. Meu servo teve medo, mas não gritou. Meu servo teve medo, mas não se nutriu de um exército maior. Ele teve medo e se prostrou-se e apregoou um jejum sobre todo Judá para me buscar, com toda a sua determinação e fé. Então, a gente entende que para cada circunstância, para cada embate, para cada situação que eu e você enfrentamos, escreve isso aí na tábua do teu coração, que todos os problemas que eu e você enfrentamos e que não temos respostas, que não temos soluções, Deus tem uma solução. Deus, ele não tem um jeitinho que muitas das vezes nós gostamos muito desse texto brasileiro, né? Nós vamos dar um jeitinho brasileiro. Não, Deus não tem um jeitinho brasileiro, não. Ele tem uma solução celestial. Ele tem uma resposta celestial para a tua vida. Meu irmão Laura, Jussara, Doris, Deus tem uma resposta celestial para a tua vida. Ele tem algo que você nem pensou, nem imaginou, mas já existe dentro do projeto de Deus. Já existe teu nome com a resposta que Deus vai lhe dar. E nós não podemos, neste período que nós estamos vivendo, eu estou evitando, prezados irmãos, de falar dessa situação, porque todas as vezes que a gente fala algum tipo deste nome, ou dessa situação, os provedores aqui bloqueiam a gente, travam o nosso sinal. É complicado o momento que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, muito complicado. Nós não temos condições de falar, porque senão vão nos bloquear aqui. E nós não devemos, por prudência, falar algumas coisas que deveríamos falar. Mas quando nós nos voltarmos, nos reunirmos da nossa igreja, eu vou colocar algumas coisas que são verdades que nós estamos vivendo. Mas para cada verdade, para cada circunstância dessa, mesmo que seja difícil, para nós, mas para Deus não é. Para nós não encontramos recursos, mas Deus tem recursos inesgotáveis e recursos ilimitados. Para nós, que não podemos caminhar, Deus está livremente caminhando. Para nós que não podemos nos reunir e nos abraçar, mas pelo Espírito Santo de Deus, Deus está conosco e Deus está nos abraçando pelo seu Espírito. Por isso que eu e você, quando Jesus fala isso claramente, que ele vai para o Pai, mas não nos deixaria desamparado, mas que nos enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós e sobre nós. E sobre isso eu vou falar para vocês algo científico e muito bacana, que nós, ao estudarmos, passamos a conhecer e aprender, e eu vou passar isso para você, e você vai entender algumas reações que hoje a sociedade vive, e o temor
demasiado que algumas pessoas estão vivendo e que nós não deveríamos ter esse medo demasiado. O medo faz parte da vida do ser humano, mas o critério da fé e de uma perseverança em Deus, ela tem que ser maior. Não tem jeito. Nós compomos um exército e Deus não chamaria um exército que fosse fraco. Deus não chamaria um exército para que fosse para uma batalha de derrota. Pense nisso, medite nisso, medite nisso. Por isso que Deus tem dado instrumentalidade para a sua igreja. A sua igreja não é aquele templo ou os templos que estão fechados. A igreja, eu e você, que compomos ela pela excelência do Espírito que está em nós e que nos capacita e que nos fortalece e que alimenta a nossa alma com virtude e com condições muito boas e sobrenaturais. Não é só humana, é sobrenatural, ou seja, sobre aquilo que é humano, que é terreno. Vem de cima, vem do alto, porque vem das mãos de Deus. Amém? Então vai se confortando e se alegrando, porque o tempo bom voltará a reinar. O sol da justiça nunca deixará de brilhar. Isaías capítulo 45, verso de número 22 diz: Olhai para mim, diz o profeta, olhai para Deus, e sereis salvos. Vós, todos os dos confins da terra, todos, porque eu sou Deus, e não há outro além de mim. Porque eu sou Deus, e não há outro além dele. Então, profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que aponta de uma maneira excelente, com toda a sabedoria de quem era esse Deus redentor e resgatador. Deixa eu descansar um pouquinho a garganta. Ele é o garantidor da sua vida. Eu vou repetir. Esse Deus que Isaías apresenta, e apresenta o Messias, o Emanuel, é o Deus conosco, ele é a nossa garantia para a nossa vida em comunhão e para a nossa vida no nosso dia a dia. Ele é o que nos garante. Então, no verso de número 6, que nós vamos ler aqui, um pedacinho desse texto, ele diz o seguinte: e disse, ó Senhor, olha o que Josafá disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus do céu? E não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem possa te resistir. Então eu vou transliterar isso aqui para a tua vida. Igreja, na mão de Deus há poder e forças, de modo, igreja, que não há quem possa resistir o operar de Deus. Não há quem possa resistir quando Deus intervém em favor dos seus, e é a igreja. Nós somos os seus de Deus. Nós temos uma marca, nós temos uma presença que ela é real e ela é marcante. Ela não é palpável, não é visível, porque muitos articulam isso, não, mas nós temos que ver, temos que apresentar para ele uma marca real que ele pudesse ver. Ele falou assim, olha, já consultei a Deus e a resposta é essa, Josafá. Eu já falei com Deus, Josafá, e a resposta para você é essa. Não vos preocupeis, você busca a Deus, nós buscaremos a Deus. Você se prostra diante de Deus como rei, como soberano da nação. O exemplo tem que ser teu. Você é o rei, você é que preside, você é que governa, mas você tem que ser o primeiro a se curvar diante de Deus. Então, nesse curvar de Josafá, ele se humilhou diante de Deus. Sabe, amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a soberba, aonde o desamor, eu falei isso na parte da manhã, aonde as separações, aonde as injustiças, aonde os atritos, eles têm prevalecido muito no meio da sociedade. E, lamentavelmente, até dentro e no meio da igreja, coisas que não deveriam existir. Por quê, pastor Zamor? Isso enfraquece o nosso relacionar com o próximo e, por conseguinte, afeta a nossa comunhão e relacionamento com Deus. Só isso. Mais nada, porque Deus quer promover uma hegemonia. Deus quer promover entre nós uma fraterna conciliação
e amabilidade. Que é isso, pastor Azamor? Amarmos uns aos outros, só isso. Do jeito que você é e do jeito que eu sou. Não pense que para amarmos nós temos que buscar a perfeição. Vocês sabem, vou abrir um parênteses e fechar dentro dos casais. Quantas diferenças nós observamos dentro dos casais? A esposa com o esposo para com a esposa, quantas diferenças. Mas o amor supera as diferenças. O amor anula as diferenças. Há alguns atritos? Há, isso é natural. Mas o amor prevalece. Há alguns desajustes? Há, mas o amor prevalece. Há alguns detalhes, mas o amor suprime os detalhes. Ele subjuga, ele joga para trás esses detalhes diferenciais para que a promoção do amor seja maior. Senão não existiria casal na face da terra. Não existia família, que é a célula mais importante criada e firmada por Deus. Deus não nos criou para sermos os melhores. Deus nos criou para que Ele fosse o melhor e para que nós buscássemos do melhor algo especial para nós. É por isso que eu não abro mão de sempre dizer que nós somos especiais, porque Deus não iria arregimentar um exército que não tivesse soldados especiais. Isso é um processo natural. Então, você que se coloca muito pequeno, muito para baixo, muda o teu pensamento, muda essas neurovisões que está dentro do teu cérebro para uma vida mais efetiva e de propósitos, não de derrota, não de se subjugar, não de se submeter, mas dizer, olha, eu sou o que sou e tenho certeza que aquilo que me falta, Deus proverá sobre a minha vida, porque eu tenho um Senhor que é perfeito e que pode me amparar em todas as circunstâncias da minha vida. Qual é o tema da mensagem que o pastor extrai do texto nesta noite? Está lá. Não desanimes diante de situações ruins. Não desanime diante de situações ruins. O Senhor será contigo. Vou repetir para você gravar. Não desanimes diante de situações ruins. O Senhor será contigo. Situações ruins vêm, mas na mesma intensidade que ela vem, ela vai embora. Porque se Deus estiver contigo, Ele vai fazer o milagre acontecer. Ele vai te dar a resposta para você vencer. Ele vai pegar nas tuas mãos para que você possa superar este momento ruim e entrar numa esfera boa, melhor. Eu não estou promovendo aqui um positivismo, eu estou promovendo biblicamente aquilo que Josafá enfrentou, que era muito difícil e até impossível ele vencer com um exército, 3 exércitos, vencer com um povo, 3 povos, vencer com uma guarnição, 3, impossível. Mas Deus disse para ele, depois de tu te prostrares humildemente, jejuares com o teu povo, eu irei hastear uma bandeira que representa Jeová Nissi, a bandeira da vitória. O que Josafá faz? Ele vai ao profeta Jaziel. É um profeta muito pouquíssimo falado biblicamente. Talvez você que nos assiste aí nesta hora tenha ouvido falar pela primeira vez desse profeta Jaziel, porque ele foi um profeta que profetizou durante um curto espaço de tempo sobre o reinado de Josafá. Eu não me lembro se ele foi profeta em outro reino, com outro rei, não sei, mas de Josafá ele aparece assim, esporadicamente e desaparece. Mas veja bem quando Deus quer usar, quando Deus quer fazer, quando Deus quer projetar, quando Deus quer mudar, quando Deus quer alterar. O que Deus faz? O profeta Jezeel chega para Josafá e diz, a promessa do Senhor, dada através do profeta, serve de conforto para os crentes de todas as épocas, que enfrentam situações de desesperança. Jaziel foi levantado como profeta e serve-nos de exemplo e de conforto para os crentes de hoje ou de todas as épocas que enfrentam situações de desesperança. E aí a gente vai para o nome de Josafá. Pastor, e qual é o significado do nome de Josafá? Significa Jeová é juiz. Hoje
nós não somos um Josafá, mas nós ocupamos o lugar que Deus nos chamou a ocupar. Então eu quero te dizer que sai Josafá da história, mas entra o sumo juiz na tua vida. Sumo. O que é isso, pastor Azamor? É o maior. Então Josafá, Jeová é juiz. E entra Jeová como sumo juiz sobre as nossas vidas. É ele que vai nos julgar. É ele que vai nos avaliar. À medida que vamos nos aproximando, nós vamos encontrando uma estatura de varões, de varoas, dentro de uma perfeição a qual Deus quer, como Josafá chegou a esse nível de perfeição. Não é uma totalidade, mas ele se colocou, se prostrou, se humilhou, se colocou a jejuar, se colocou a interceder, se colocou a clamar, para que Deus ouvisse, levantasse o profeta, e através do profeta ele pudesse entender que Deus estava ali presente. Eu vou ler um pouquinho isso. Então, verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf. E disse Jaziel: dá ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Olha que coisa bela, esplendorosa, prezados irmãos. Assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E aí a parte Bzinha do texto diz: porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. E agora eu vou parafrasear e você vai entender. Eu vou falar isso e vou correr, porque quando a gente fala já começa travamento aqui no YouTube. E disse o profeta: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor, para você agora: não temais este período que estamos passando, nem vos assusteis por este período que estamos passando, por esta grande multidão de informações malignas e diabólicas. Não vos assusteis, porque este momento que nós estamos vivendo como igrejas, lavados e escolhidos pelas mãos potentes e poderosas do Senhor, assim diz o Senhor para a tua vida e para a tua casa, porque esta peleja, este momento não é para a tua guerra ou para a tua derrota, mas é para Deus se levantar com o brado da vitória, para Deus se levantar com o brado da tua vitória, para Deus se levantar com o brado da vitória da tua casa, para Deus se levantar com o brado da vitória dos teus projetos, para Deus se levantar com o brado dos teus sonhos, para Deus realizar coisas grandes que você nem imagina, mas que já existe o teu nome no projeto de Deus. Receba isso como uma porção na tua alma, garra-te nela e não deixe que nada remova das tuas mãos. Não permita, mas se agregue e se agarre nisso, porque isso é uma palavra profética para que a tua alma nesta noite possa ser preenchida da presença de Deus. Não é de outra coisa. Pastor, é de um alimento suculento? Não. É de um suco suculento? Não. É a tua alma se alimentar da presença de Deus, como Josafá se alimentou da presença e da porção que Deus liberou sobre o profeta. Quando o profeta é usado por Deus, Jaziel, um profeta que às vezes a gente nem dá muito cabo do nome, ele diz: olha, moradores de Jerusalém, de Judá, e tu, ó rei, e tu, ó igreja, assim vos diz o Senhor para ti nesta noite. Eu quero ser porta-voz de Deus para a tua alma nesta noite. Eu quero ser um profeta de Deus como Jaziel foi para o rei e para o povo naquela época. Eu quero ser um profeta de Deus para a tua alma nesta noite. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para a tua vida nesta noite. Eu quero ser um profeta de Deus e um sacerdote de Deus para a tua família nesta noite. Se você está enfrentando algum embaraço, se você está sem uma perspectiva, se você está sem uma visão, eu quero te dizer que nesta noite Deus manda te dizer que Ele bradará dos céus em teu favor e tu verás o que Deus há de fazer. Porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Confia nisso, creia nisso. E Josafá,
ele fez algo também muito notório, muito especial. Alguém está esperando eu falar da guerra, o que Deus fez, botou as emboscadas, promoveu entre eles uma desarmonia. Eu não vou falar nada disso, irmãos. Isso aí é pregação, é normal que você ouve aí sempre. Eu não vou falar disso. Eu não vou falar do exército do inimigo sendo derrotado. Eu vou falar de Deus, que é a nossa bandeira. Eu vou falar de Deus, do que ele fez sobre Josafá, Judá e Jerusalém. Eu quero falar isso para a igreja. Não vou falar o que Deus fez com os inimigos, eu não estou preocupado com o inimigo, eu não estou preocupado com o que o inimigo fez, eu não estou preocupado se ele vai tentar, se ele vai ser derrotado. Eu estou preocupado com aquilo que Deus há de fazer. E isso é que se chama promessa e viver destas promessas que eleva o nosso espírito e a nossa alma numa dimensão espiritual e especial a qual Deus está querendo de cada um de nós. O que Josafá faz? Temos alguns minutinhos aqui, tá? Vamos completar 1 hora. Começamos 18 horas e 15 minutos aproximadamente. Josafá pôs-se de pé. Visão de atento aos sinais do Senhor. Não é de qualquer forma que o Senhor nos mostrará seu sinal. É de pé. Posição de um soldado de guerra. Você não vê nenhum soldado guerreando, sentado, deitado ou disperso. Mas é de pé. Para enfrentar. Por isso que o Senhor nos comissiona. Que isso, pastor Azamor? Porque todo o exército ele é pago. Principalmente quando vai para um fronte ou para frente de uma batalha, ele é pago, ele é remunerado. E ele é adestrado, treinado, e o exército tem um líder, tem um capitão que sempre estará à frente, sempre estará no controle, na direção. Qual é o capitão do exército que eu e você fazemos parte? Esse capitão, por intermédio de Javé, ou de Javé, que Josafá foi buscar, hoje o nosso capitão vencedor se chama Jesus. Pastor, é Jesus? É claro. É o Filho de Deus. Porque nem a cruz e o madeiro, nem os cravos foram capazes de reter ele. A morte sucumbiu, acabou. Porque ela foi anulada diante da vida de Jesus. Então a gente vê aí essa parte antagônica. Porque a morte se apresenta, mas, contrário à morte, vem a vida. Jesus prevaleceu. Por isso que ele assume o comando do exército que compomos como igreja do Senhor. Como também, como a esposa que é a igreja, aguardar o noivo quando ele for tirar a aliança. Você sabe disso que no enlace matrimonial, nós já fizemos alguns casamentos, é interessante, cabe destacar isso aqui nesta noite, né? Como aliança do Senhor promovida para a tua vida. Nenhuma noiva leva aliança, né? Tem aquele padrinhozinho, normalmente jovenzinho, uma criança que vem trazendo aliança, quando não, o noivo traz numa caixinha no seu bolso. E a noiva fica numa expectativa muito grande para o noivo tirar aquela aliança, né? Às vezes até a aliança cai da mão do noivo, tanta emoção, tanta tensão, mas, em suma, ele tira a aliança, abre a caixinha, aquela aliança, ela marca a união de dois em um. Vou repetir. Aquela aliança marca a união de dois em um. Quando esses dois passam a estar unidos, eles promovem, naquele metal nobre, que normalmente é o ouro, uma aliança de uma vida comum, de uma vida que os dois estarão tramitando e caminhando juntos. Esta promoção, esta aliança, quem promoveu já para nós é o esposo, que é Jesus. Ele já liberou para nós, como igreja, a sua aliança. E essa aliança, eu falei isso de manhã, ela é indestrutível. O apóstolo de São Pedro fala sobre isso, pela força vital e sobrenatural de Jesus Cristo. Pedro, ele é exemplar em explicar quem é Cristo Jesus. Mas é quando a esposa e o esposo estão diante de um sacerdote e que o sacerdote fala, agora nós vamos fazer a troca das alianças, e aí a esposa coloca no esposo, o esposo coloca na esposa. E ali eles passam a ser ambos uma só carne, debaixo de uma promessa, para que ambos possam viver uma aliança eterna enquanto viver. Esta aliança, ela já foi promovida pelo Senhor para nossas vidas, como a igreja esposa
devemos esperar e aguardar a expectativa boa e agradável de Jesus como esposo vir buscar a sua igreja. Provérbios número 20, capítulo 20, verso 22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Digas, vingar-me-ei do mal. Espera, pois, no Senhor, e ele te livrará. E aí a gente sai dessa conotação do casamento, de uma união, e voltamos através de Provérbios 20, 22, para falarmos do rei Josafá. Josafá poderia, eu falei isso na introdução, se nutrir de todos os armamentos, comprar, levantar recursos, fazer o que fosse humanamente. Ele não. Ele não procurou imediatamente vingar-se ou imediatamente se promover de armas e de um exército maior. Mas ele buscou e esperou no Senhor. E, por conseguinte, a última palavrinha do texto de Provérbios 20, 22 diz: porque o Senhor, ele te livrará. Provérbios 8, 34 diz: feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da porta. O que é isso? Esperar com determinação e com fé de que Deus irá operar, que Deus irá trazer, de que Deus irá fazer, de que Deus irá apresentar a cada um de nós aquilo que nós temos buscado e esperado no Senhor. Nós entramos agora, prezados irmãos, na conclusão desta mensagem. Eu espero que o Espírito de Deus esteja permeando o teu coração, de uma maneira que ele fale enfaticamente e claramente para você, porque às vezes algumas duvidazinhas, não tire a sua atenção. Se porventura está em casa, é muito confortável, muito cômodo, desligue a sua TV. Hoje à tarde eu tentei ver a TV, não dá para ver TV, irmãos, não dá, é só informações ruins. Isso vai sequelando, isso vai trazendo tristeza na alma de ver tantos problemas e tantos conflitos que o homem está promovendo. Mas Deus quer promover na tua vida e na minha vida harmonia e paz. Não é essa vida de conflito, isso desagrada tremendamente a Deus. Mas quando nós estamos numa aliança de paz e de harmonia, isso alegra o coração de Deus. Isso é que vai fazer Deus agir sobre as nossas vidas. Pastor, e na vida deles? Eu não sei. Nós oramos e intercedemos pelo país e pela nação. Agora, muitos terão as respostas das suas próprias guerras, dos seus próprios intentos. Pastor, como isso? Fácil. Vai lá de novo para a 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver no verso de número 1. Sucedeu que os moabitas, amonitas e os meunitas vieram contra Josafá. Sabe o que aconteceu com esses três povos? Buscaram um conflito com um instrumento, um rei levantado e ungido por Deus. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, a todos quantos se levantarem contra nós, que somos ungidos e que temos a marca de Deus, cairão por terra, ainda que sejam mais fortes, ainda que sejam mais poderosos. Maior é Deus. Ponto. Poderoso é Deus. Acabou. Quem promove desunião, quem promove guerra, sofrerá pelas consequências da guerra. E nós que somos a igreja, diz o sábio em Provérbios, que esperamos de Deus, eu tenho certeza de que Deus não nos deixará sem resposta. Então, nós vamos lá para a conclusão, que diz, eu vou fazer uma colocação e depois eu vou trazer uma resposta para você. Quando nós estamos preparando essa mensagem, é algo inspirador que vem do Espírito de Deus. A Bíblia fala, eu vou falar só mais um pouquinho de Provérbios aqui, 8:34, presta bem atenção nisso. Feliz é o homem que me dá ouvidos a quem? A Deus. Velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Ou seja, na porta quer dizer, é como fosse a igreja do Senhor, esperando o Senhor para nos trazer algum acalento, nos trazer alguma resposta, ou, no melhor das hipóteses, buscar
a sua noiva, a igreja. Agora, veja bem, eu falei que Josafá se pôs de pé, e ele diz, feliz é o homem que me dá ouvir, velando a cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta, de pé, esperar Deus, de pé, buscar a Deus, de pé, contemplar toda essa grandiosidade de Deus, de pé, é um esforço meu e teu, para que nós possamos, dentro dos umbrais da porta, saber que Deus está às portas para vir nos buscar, que nos apresentamos às portas, para que Deus possa nos ver e nos resgatar. Por isso que a Bíblia faz alusão, que eu vou falar na terça-feira. Não corra para quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver junto, não vá. É isso que Deus quer dizer. Você, individual, tem que saber o teu posicionamento. Não vou entrar nesse mérito, senão eu já entro na mensagem de terça-feira, que Deus já nos deu a mensagem de terça-feira. Tá bom? Então, a conclusão, eu quero dizer para você uma coisa muito legal do que eu consegui extrair. Quando nós estávamos estudando o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando Deus concede a Josafá vitória sobre os 3 potenciais inimigos. Deus vai nos conceder vitória dentro deste inimigo que nós estamos vendo transcorrer por aí. Deus tem uma resposta para isso. Pode crer no que eu estou lhe falando. Amados irmãos, você com Deus, resposta. Deus sobre você. Você com fé, respostas. Deus agindo sobre você. Você com tantas lutas, resposta. Deus pelejará por você. Deuteronômio capítulo 3, verso de número 22 diz, não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então eu vou repetir, você com Deus, resposta para você, Deus sobre você. Você com fé, resposta, Deus agindo sobre você. Você com tantas lutas, Deus pelejará por você. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Você que trabalha e sente-se fraco. Pastor, mas eu trabalhei, hoje eu estou extasiado, fraco, a minha fé, meus pensamentos. Joel, tem uma resposta para a tua alma. Capítulo 3, verso 10. Forjais espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Sabe o que Joel quer dizer? Que para aqueles que trabalham, Deus pode transformar seu trabalho em armas para que ele possa lutar e lutar para a vitória. Então, veja bem, forjais espadas das vossas enxadas. Enxadas é para cavar a terra. E lança das vossas foices. Sabe o que serve a foice? A foice serve para o trabalhador abrir as picadas no meio do mato para abrir um caminho e chegar aonde ele deseja chegar. Aí Joel completa algo tão célebre que eu amo tanto. Digo fraco, eu sou forte. Diga você, eu sou forte. Quando nós forjamos espada das vossas enxadas, porque estamos trabalhando, nós precisamos lutar, e nos encontramos às vezes fracos, e lança das vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Eu quero transferir isso para você. Diga você que porventura está fraco, eu sou forte, porque a tua força vem de Deus. E aquilo que é de Deus, nada poderá anular a eficácia e o poder que de Deus é maior. A gente começa a entrar aqui na conclusão com um texto de Pedro, que ele fala, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, é pelo tempo que nós estamos passando, tá? Lembra do tempo, número aí de 40, tá? Tempo que nós estamos passando, eu fecho com aquilo que Pedro escreve na sua epístola, tá? Tenta entender isso, para que eu não tenha que falar. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso vai passar. Pelo que passar? Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis de paz. Amém? Vou repetir para você o segundo texto de Pedro, segunda epístola de Pedro 3,14. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas passar, procurai
diligentemente, hoje, agora, que por ele, Deus, sejais achados imaculados, sem mancha, sem marcas, e irrepreensíveis, e com uma vida de paz. Porque a nossa paz nós não a ganhamos por mérito ou por recurso, mas essa paz, ela é promovida na nossa alma, no nosso coração, pela presença maior de Deus, que marca-nos como escolhidos, amados deste Deus fabuloso, especial e sobrenatural. Deus vos abençoe. Samuel de França, meu amigo e pastor lá de Minas Gerais, Santos Dumont, ajudamos ele a inaugurar a primeira igreja Assembleia de Deus de Santos Dumont, fundada pelo nosso pastor e amigo Samuel França, que está conosco aqui. É um prazer no nosso culto ao vivo, ele, a sua esposa, seus filhos. É uma alegria, Samuel. Deus te abençoe, você mora no nosso coração. Temos o maior orgulho de falar que nós ajudamos a construir uma igreja em Santos Dumont, Minas Gerais, onde nós amamos e vemos o teu ministério crescer proficuamente. Que Deus continue a usar e usar a sua digníssima esposa, pastora, e seus filhos como instrumentos na cidade de Santos Dumont. Irmã Laura, Deus abençoe. Sidneia, Deus abençoe. Jussara, você sabe que mora no meu coração. Irmã Dilminha e todos quanto estão aqui nesta sala, participando deste culto online. Que Deus te abençoe e que Deus promova no teu coração uma vida de esperança redobrada. Como diz o apóstolo São Pedro, ele quer nos encontrar, ele quer nos achar. Isso depende de mim e de você. Tá bom? Nós temos a irmã Dilminha, o Pedro Lucas também na sala, e algumas outras pessoas que eu não falei o nome porque vai passando. Se eu for citar nome, irmãos, só Jesus Cristo vai. Irmã Clarice, a irmã Clarice está no culto também. Deus te abençoe, irmã Clarice. É um prazer ter essa irmã amada. Essa irmã é a irmã que mora mais longe da igreja. Se ela atravessar a rua, já cai dentro da igreja. Graças a Deus. Clay, Deus te abençoe. Jussara, Deus te abençoe. Sandra, Deus te abençoe. Abençoe a todos, tá bom, irmão? Se eu for falar os nomes aqui, já passaram, eu não estou conseguindo enxergar, mas Deus abençoe você, abençoe tua alma. Que esta palavra sirva de conforto, sirva de estímulo, sirva de vitalidade espiritual para vencermos este momento 40, para que quando Deus falar, vá para a igreja, nós cultuaremos em ações de graça, com louvor e oração a Deus, que nos fez vencer, que nos fará triunfar para a honra e a glória deste grande, maravilhoso, excelentíssimo e bom Deus sobre as vossas vidas. Deus vos abençoe, amado e querido Deus. Deixa o seu likezinho aí, não esqueça não, tá bom? Dá um likezinho aí, se inscreva no canal para nós promovermos o crescimento da palavra de Deus. Amado e querido Deus, muito obrigado por cada um dos teus filhos, oro por cada um que esteve presente neste culto online, na AD Chamar, no canal Pérola de Deus. Para nós é um prazer, é uma graça nós estarmos aqui ministrando a tua palavra com amigos e irmãos em Cristo Jesus, que tem uma esperança, que tem a convicção de que Deus está lá lutando e trabalhando em todo o tempo da nossa existência. Sabemos que o que vivemos passará e o sol de Deus retomar e brilhar. Que as nossas igrejas se abrirão e o templo será um manancial de avivamento espiritual. Nós teremos, irmãos salvos, libertos, teremos uma igreja avivada, teremos uma igreja de cura, teremos uma igreja de dons proféticos, homens e mulheres sendo levantados potencialmente pelo poder sobrenatural de Deus. Eu quero declarar vitória sobre a igreja, eu quero declarar vida sobre a igreja, eu quero declarar algo novo sobre a igreja, eu quero ser um profeta de Deus para alegria e contentamento e satisfação de que não é essa tempestade, que não é a neblina que nos ofuscará de ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sei em quem nós depositamos a confiança e as nossas esperanças. Nós sabemos que este Deus, ele é o remidor, que este Deus é o resgatador, que este Deus bondoso é o que nos abraça, é aquele que vela por nós ao deitarmos e nos levantarmos. Deus é aquele que acampa conosco os seus anjos ao nosso redor, como está no Salmo de número 34. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela presença dos seres angelicais de luz que estão ao redor da tua igreja. Oramos porque sabemos que dias virão que nós retomaremos as nossas atividades, a nossa união na igreja, que a igreja seja um manancial de palavra, de harmonia, de paz, de graça, aonde nós possamos ver a tua glória sendo manifesta em cada dia que estivermos na tua casa e na tua presença. Nós somos gratos,
Glória ao nome deste Deus, exaltado seja este Deus, dignificado seja este Deus, porque tu és a majestade presente sobre nós, humildes servos de Deus, mas aprove pelo teu amor grandioso nos escolher e nos separar para compormos, como Josafá, este grande exército na terra que tu tem levantado para presidir e reinar sobre as nossas vidas. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, que você possa dizer amém, tenha um bom domingo, uma boa noite e que Deus esteja sobre ti. Paz. Hoje o azeite foi forte.